Fala galera, Gustavo aqui novamente na área. Hoje nós vamos estar dando continuidade aqui ao desenvolvimento do nosso domínio, né? Vamos estar finalizando ele aqui com a implementação dos testes unitários. Essa aula está saindo um pouco tarde aqui, por conta que a minha semana passada foi bem corrida. Eu acabei até tentando gravar duas vezes, mas tive alguns problemas ali no meio do caminho, né? Gravei tela errada em um, no outro ficou sem áudio. Então vou estar gravando aqui novamente. Hoje a gente vai estar fazendo aqui a parte dos testes unitários ali na nossa camada de use case no nosso repositório, né? Porém, antes de prosseguir, só quero estar dando uma explicação aqui primeiro a vocês sobre o porquê da gente fazer testes unitários. O porquê que temos que testar a nossa camada. Se tem uma coisa na nossa aplicação, independente se a arquitetura estiver perfeita, se perfeita é modo de dizer, né, que não existe arquitetura perfeita. Se a arquitetura tiver com baixo agrupamento, tudo tiver de maneira independente, não importa. Se tem uma coisa que o nosso sistema está, é sujeito a mudanças por conta do cliente. O nosso cliente sempre vai solicitar novas mudanças e nós, como desenvolvedores, vamos ter que fazer, porque nós somos empregados. Temos que fazer o que for passado pelo nosso chefe, pelo nosso cliente, não importa. E aí que entra os testes unitários. O teste unitário é o nosso maior aliado ali para que a gente evite de subir bug em produção. Ah, tem um QA, tem um QA. Porém, assim, QA é humano como todos nós. Então, o teste unitário, ele serve para nos avisar, pô, eu alterei uma camada da aplicação que estava funcionando há muito tempo. Eu tive que alterar, tive que fazer essa alteração. O teste unitário vai te avisar ali, pô, essa alteração que você fez quebrou seu aplicativo, hein, cara, toma cuidado. Então, o teste unitário, eita, o que eu fiz aqui? O teste unitário é nosso aliado por conta disso. É, ele serve para nos avisar caso aconteça algum problema no nosso app, caso alguma mudança que a gente fez seja uma break change, o teste unitário vai estar ali para nos auxiliar e evitar que a gente suba bugs para produção. O teste unitário é muito mais para o nosso eu do futuro, o nosso eu de 3, 4 meses, porque o do nosso eu de agora. É... Então era essa a explicação que eu queria dar para vocês, né? Teste unitário ali, quando a gente for desenvolvendo. Vocês vão ver que não é algo complexo, é algo simples. E no presente é para parecer simples mesmo, porque, por exemplo, esse nosso código está fresco aqui na nossa cabeça. Uma coisa que é muito chata na parte do teste é quando você tem que testar código de outra pessoa. Você chegar num projeto novo, ter que alterar algo ali e fazer teste unitário de um código que não foi você que implementou. Dor de cabeça. E se você entrar num projeto que não tenha teste unitário, ou o seu projeto que você está desenvolvendo, você não faça teste unitário, quando ocorrer alguma break change ali no teu app por alguma alteração tua, você provavelmente vai estar subindo um bug em produção por conta que você não tinha uma cobertura de teste ali para te avisar. Então quem vai te avisar que teu app está com falha vai ser o teste unitário, vai ser o cliente. Beleza? Antes da gente prosseguir aqui, a gente vai estar fazendo a instalação desses três packages aqui, né? O Mockito, ele vai estar gerando o mock das nossas classes, porque a gente vai estar utilizando ele. Por exemplo, essa nossa abstract class do Team Repository aqui. Ela é uma classe abstrata, a gente não possui nenhuma implementação dela. E como a gente bem sabe, né, eu não posso fazer a instância de uma classe abstrata. Então, a gente precisa gerar um mock ou na, ou na mão, que ninguém faz, para ser bem sincero, porque fica bem limitado o escopo do teste, ou utilizando algum package, como o Mockito, como o Mocktail. Então a gente vai estar fazendo a instalação aqui. O primeiro package vai ser o Mockito. Beleza, bora ver se ele vai instalar. Instalou perfeitamente. Outro package aqui que a gente vai estar fazendo a instalação vai ser o Build Runner. O Mockito aqui, como a gente pode ver, ele necessita de geração de código. A própria doc recomenda aqui instalar o Build Runner e rodar o comando. Então a gente vai estar fazendo aqui a instalação do Build Runner aqui para estar gerando os nossos códigos para a gente. Instalando ele aqui. E o último package que a gente vai utilizar vai ser o Faker. Ele é opcional, tá? Vocês aí não precisam utilizar. Eu utilizo ele por quê? Porque ele consegue gerar dados reais, porém aleatórios pra gente. Então, por exemplo, eu quero testar um username. Ele tem aqui um exemplo, né? Um IP de internet, um e-mail.
ele faz essa geração aqui, cidade, endereço. Então é muito opcional, não é obrigatório. Se vocês quiserem prosseguir, vocês podem prosseguir sem. Porém, eu vou estar fazendo essa instalação aqui, beleza? Instalamos 3 packages aqui que a gente precisava, né? Vamos só conferir aqui. Build Run, Mockito. Ainda não instalei o Fake, então vou estar instalando aqui agora. Flutter, PubAdd, Fake. Beleza? Vamos lá. Enquanto está fazendo a instalação aqui, eu vou estar aproveitando para falar com vocês quais são as partes do nosso domínio que a gente vai estar fazendo teste aqui no momento. Nós temos até agora a nossa entidade times, né? Bem simplória, somente um construtor ali padrão. Temos o nosso use case referente à regra de negócio buscar times, beleza também. E temos o nosso repositório aqui que vai fazer a coordenação de entrada e saída de dados com o mundo externo. Não é bem a coordenação em si, né? Porém, ele tem um contrato aqui do que a gente espera que o mundo externo provenha para o nosso domínio da nossa aplicação. Então, nós temos essas 3 camadas. A nossa entidade, a gente não vai estar fazendo nenhum teste dela unitário. Por quê? Porque ela somente é um construtor padrão. Não tem mais nada que isso. E aqui no nosso repositório, no nosso use case, quando a gente for testar ela, testar o caso de sucesso, a gente vai ter que chamar o construtor da nossa entidade para passar ali, retornou uma lista de time. Beleza, vou criar uma lista com 3 times, vou estar chamando essa nossa entidade aqui 3 vezes ali. Então, como não há nenhuma regra de negócio nela, a gente não vai estar fazendo teste unitário na nossa entidade. Porém, se tivesse alguma regra de negócio aqui que só dependesse da nossa entidade, teríamos que fazer o teste unitário. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui vai ser o teste unitário do nosso use case. Com o lado direito do mouse aqui, eu vou clicar em cima ali do Fat Teams. E agora eu vou clicar em Go to Tests. Beleza, vou criar arquivo aqui. Perfeito. Aqui nesse nosso caso, a gente não vai estar fazendo teste de widget, a gente vai estar fazendo teste unitário. Então vamos estar apagando aqui. Primeira coisa do nosso teste unitário, a gente tem que inicializar a nossa variável, a nossa classe, o que quer que seja. Vamos estar fazendo um teste do FatTeams. Então vou declarar aqui como late uma variável FatTeams, vou botar aqui use case, beleza? E agora eu vou estar criando uma função setupAll. Tem a setup e a setupAll. A setup, ela registra uma função, né? Ela vai rodar esse código aqui do setup antes de uma função específica que a gente colocar. O setupAll, ele vai rodar as funções que a gente colocar ali dentro antes de todos os testes que a nossa aplicação for ter. Então vou estar utilizando ali o setupAll. Beleza? Então toda vez antes de rodar algum teste unitário, ele vai entrar nessa linha de código aqui e vai fazer e vai pegar a instância do nosso FatTeams aqui, né? A gente está instanciando ele. Porém, a gente já se deparou com o primeiro problema aqui do nosso teste unitário. O FatTeams, ele depende de um team repository aqui por inversão de controle. E a gente só tem um na nossa aplicação aqui, que é o team repository. Porém, quando a gente tenta passar ele, o Dart mostra um erro aqui pra gente. Erro de orientação, programação orientada a objeto. Classes abstratas não podem ser instanciadas. Então é aí que entra o nosso famoso package Mockito. A gente pode consultar aqui na documentação, tá? A gente sempre vai estar utilizando ela como aliado. Nós temos aqui uma annotation para estar gerando um mock da nossa classe. Então vou estar pegando ela aqui, generate nice mock. Tem a generate nice mock, que ela só gera com o nome bonitinho, e tem a generate mock. Como a documentação está usando essa daqui, eu vou estar utilizando também, mas é indiferente, tá? Vou estar fazendo aqui o import das annotations, e tem essa, generate nice mocks e generate mocks. Nas versões antigas pelo menos tinha, né? Então beleza. Vamos estar gerando agora um mock aqui do nosso repositório, não da nossa entidade, perdão, do nosso repository, Teams repository. Beleza. Aqui, se eu quiser, eu podia gerar mock de diversas classes, tá? Porém, agora eu só quero gerar dessa. Vamos olhar lá na documentação novamente. E aqui, ó, a próxima etapa é a gente rodar o build run para gerar os códigos da nova livraria, da nova biblioteca, né? Que é o Mockito. Então eu vou estar pegando esse código aqui, responsável por gerar o build run, beleza? Dá um clean, vou limpar o terminal,
rodar aqui. Enquanto isso aqui, para a gente ganhar tempo, o que eu vou estar fazendo? Nós fizemos aqui o nosso setup, ele vai estar rodando ali antes de iniciar cada teste unitário. E agora eu vou estar só fazendo a configuração inicial aqui dos nossos testes. Vou estar criando um grupo aqui de teste padrão, vou botar aqui Fat Teams. É opcional, porém eu gosto. Fat Teams, testes, beleza. E aqui dentro, vou estar criando nossos testes unitários. Os testes, eles têm que cobrir todos os cenários possíveis ali da nossa camada, né? Porém, aqui nesse nosso exemplo, como a gente vai estar fazendo só uma busca de times, é algo muito simples. Por exemplo, a gente não vai estar fazendo uma autenticação que tenha erro da senha inválida, erro do e-mail inválido, erro de caractere inválido, o que quer que seja. Aqui não, aqui a gente vai estar fazendo um get, a gente não tem que passar nenhum parâmetro para a gente fazer validação. Então a gente vai estar testando dois cenários, o cenário de sucesso e o cenário de falha, beleza? Eu gosto de iniciar aqui pelo cenário de sucesso, é opcional, você pode fazer da forma que você bem entender, porém eu vou estar fazendo aqui o cenário de sucesso primeiro. Então vou estar criando aqui uma descrição, showed, return, a lista, vou estar colocando em inglês porque é o padrão do mercado, tá? Então vou estar escrevendo aqui a nossa descrição. Então a única coisa que eu coloquei aqui é que deve retornar uma lista de times quando o repositório retornar write, que a gente está trabalhando com Dart-Z, write significa sucesso. Então aqui ele terminou de gerar a nossa classe. Quando a gente abrir aqui, ó, a gente viu agora que tem o nosso teste e tem o Fat Teams Mock aqui. A gente abrindo ele, tem esse fake ID aqui, a gente não precisa se aprofundar. O que a gente importa aqui, ó, uma classe com mock de team repository. Olha só, ela estende de mock e implementa o nosso team repository. Opa, já temos o que a gente precisa aqui para fazer a instância do nosso Fat Teams aqui. Vem em versão de controle agora. Eu venho aqui e passo esse nosso mock para ela. Perdão, pessoal. Pronto, perfeito. Agora fizemos uma instância da nossa classe, do nosso use case, passamos uma implementação do repositório ali, vem em versão de controle, e agora a gente pode estar fazendo aqui o nosso teste unitário, beleza? O primeiro cenário, quando a gente trabalhar com Mockito, a gente vai ter que estar rodando essa função aqui, when. When em inglês significa quando, em português no caso. Então, quando. E aqui, esse momento, é como se fosse o nosso servidor fazendo um preparo para a gente, como se fosse o nosso repositório preparando os dados. Então, quando o repositório que está dentro do nosso use case aqui, né, chamar o Fat Teams, quando a gente pode colocar aqui um ponto e observar que tem três parâmetros, três funções, the answer, the return e the throw. The answer, então responde, the return, então ele retorna, the throw, então ele lança, quando a gente quiser lançar alguma exception. Nesse nosso exemplo, a gente vai estar utilizando o the answer, então ele vai responder para a gente aqui. Vou estar botando um underline porque a gente não vai estar utilizando, e aqui vai precisar passar como assíncrono, tá bom? E agora é bem simples. Quando o nosso repositório chamar o Fat Teams, então ele tem que responder para a gente write, e dentro de write ele tem que responder uma lista de time, que é a que a gente precisa. Então vou estar criando aqui em cima aqui, só para deixar nosso código mais organizado, uma lista de times, beleza? Vou estar colocando aqui team, ID 1, o name vai ser Golden State Warriors. Eita, tomando a surra aqui. O nickname vai ser Warriors. O código aqui, esse aqui é um time de basquete, tá? Se você não acompanha. A cidade é Los Angeles, mas como eu estarei lá o nosso package, vou estar botando aqui Los Angeles mesmo, por enquanto vai Los Angeles. E aqui na imagem URL, eu vou estar utilizando aquele nosso package aqui, Faker. Então vou estar botando Faker. E aqui a gente tem diversas opções, né? O que eu vou estar querendo utilizar aqui é o Faker Image. E agora aqui, né, não é o tipo que a gente quer, porém ele tem aqui um ponto image, uma funçãozinha aqui que ele vai estar pegando pra gente. Perfeito. Vou estar criando só mais um timezinho aqui, né, para simular uma lista de verdade mesmo. Então
vou estar colocando o ID 2. O nome dele vai ser Los Angeles Lakers. O código dele vai ser Lakers também. E a cidade também é Los Angeles. Beleza. Então aqui eu espero que nosso repositório retorne pra gente essa nossa lista aqui de times. Aquele botão constante, né? Porque eu uso um atalhozinho do VS Code que sempre que ele pode ele coloca. Só que nesse nosso caso aqui ele já não pode mais. Então, a gente colocou aqui, quando o nosso repositório chamar o FatTeams, ele tem que responder right, que é por conta do Dart-Z, e a nossa lista ali de time de basquete. Muito simples. Fizemos toda a preparação ali do setup agora. O que vamos estar fazendo? Agora a gente vai dar um final result para pegar o resultado dessa operação. Await, temos que estar utilizando. E agora que a gente vai dar a verificação do nosso use case. A gente vai botar o use case.cal. Aqui, como não precisa de parâmetro, eu vou estar passando no parâmetro. Beleza. Então, primeiro chamamos o repositório. Depois a gente chamou o nosso use case aqui. E agora a gente só tem que fazer a verificação do valor que é esperado. Então a gente vai estar botando aqui result.fold. O left, eu espero que o L seja nulo, porque como ele vai retornar o right pra gente, o L vai ser nulo. E o right, eu espero que ele seja a nossa lista de times ali que a gente criou. Então dessa maneira aqui ele tem que passar e ocorrer tudo bem. Porém, uma coisa interessante da gente se fazer é, antes da gente fazer o nosso teste passar, a gente faz ele falhar propositalmente para que a gente consiga comprovar que ele está de fato fazendo teste. Porque é comum às vezes você achar que o teu teste está testando ali, você roda logo de cara, passou. Porém, muitas vezes acaba que o teu teste está tipo, qualquer coisa que você colocar ali, se não der erro de compilação, ele vai rodar. Então, nesse nosso caso aqui, vamos fazer o nosso teste quebrar. Vou botar aqui o R aqui, vai ser uma lista vazia, quando na verdade ele não é. Ele é uma lista com 2 times. Então, vou estar rodando e ele tem que dar um erro pra gente. Ó, beleza. Eu esperava uma lista vazia. A atual uma lista contendo a instância de 2 times aqui dentro. Perfeito. Nos asseguramos que o nosso teste unitário está de fato executando ali uma verificação lógica, né? Tá de fato o nosso código também está coeso, está correto. Então, se no futuro ocorrer alguma mudança que quebre o nosso app, o teste unitário vai nos avisar. Então, vou estar rodando aqui novamente e agora ele tem que passar certinho. Perfeito. Então, já cobrimos o nosso caso de sucesso aqui. Não tem muito mais o que ser feito aqui nesse nosso cenário. E agora a gente vai estar fazendo o teste do nosso caso de erro aqui. Como eu comentei, como é uma chamada mais simples, né? Não tem o porquê de ocorrer muitos erros. Então a gente vai estar verificando somente o erro padrão ali, como se fosse aquele ocorreu um erro interno no servidor. Então vou estar botando aqui que deve retornar failure quando repositório retornar left. Pronto. Se meu inglês tiver falha aí, a concordância verbal, alguma coisa assim, eu peço perdão a vocês aí porque o inglês não é o meu forte ainda, né? Tô trabalhando nisso. Então de vez em quando a gente comete algum erro na concordância verbal entre a frase, mas tá entendível, tá entendível. E agora é muito semelhante com isso aqui, tanto que eu vou dar um Ctrl C aqui agora, nas duas linhas aqui para ser sincero. Porém, qual a diferença? Ao invés de right, eu espero left. E agora o nosso left aqui, ó, a gente espera que ele seja uma failure, que são os erros que a gente criou aqui no nosso core. Se a gente for verificar, nós temos aqui, ó, a classe abstrata e a implementação de 2 erros comuns aqui no nosso sistema. Nesse nosso caso, a gente vai estar utilizando esse serve failure aqui. Então vou estar criando novamente aqui por boas práticas uma outra variável, né, var failure, serve failure. A mensagem é ocorreu um erro no sistema. Perfeito. Perfeito. Agora, vou estar colocando ela aqui para a gente retornar certinho. Failure. E, novamente, é muito parecida. Agora a gente vai fazer a verificação dos valores. Porém, agora o L, eu espero que ele seja failure. E o R, eu espero que ele seja nulo. Porém, novamente,
vamos fazer o nosso teste quebrar para nos assegurarmos que tá ok. Ah, pô, mas é óbvio que tem que estar ok. Como eu comentei no início do vídeo. É óbvio agora que a gente está aqui no momento fazendo, o código está fresco. Porém, será que daqui a 5 meses vai ser óbvio para a sua versão lá no futuro? Provavelmente você não vai lembrar desse código. Então é bom sempre fazer essa verificação aqui, porque o óbvio também precisa ser dito, o óbvio precisa ser testado. Não é diferente na programação. Opa, funcionou. Eu botei aqui que eu esperava nulo, porém o atual é uma instância de server failure. Então vou estar fazendo isso novamente aqui. O que eu fiz? Abri o terminal demais. 1 a 0 para ele. Beleza. Agora eu vou estar botando que o L aqui nosso vai ser failure. E quando eu rodar, tem que passar certinho. Perfeito, funcionou. Dessa forma aqui, a gente conseguiu cobrir o caso de sucesso e o caso de erro do nosso use case. Então ele está ok, está testado. Agora a gente vai partir para o nosso repository. Então aqui novamente, com o lado direito do mouse eu vou clicar em Go to Tests, Create Team Repository. Aqui eu vou estar apagando esse teste de widget porque a gente não vai estar utilizando ele. E vou estar declarando aqui o nosso repositório aqui, uma variável, Team Repository. E no setup all, aqui eu poderia fazer a geração de um novo mock? Poderia. Porém, a gente já tem um mock só. A única coisa é que o import está como fat team, né? Por quanto que é daquele generate nice mocks. Essa é a única diferença. Mas é bem irrelevante pra gente, ser sincero. Então vou estar passando aqui no nosso próprio mock team repository lá. Não vou estar gerando um novo, porque particularmente eu não sou muito fã de geradores de código. Quanto menos, melhor. Então vamos estar utilizando esse aqui mesmo. Então, criamos aqui o nosso setup, fazendo a inicialização do nosso repositório. Perfeito. Novamente, vai ser muito semelhante ao use case, por conta que aí os dois eles retornam a mesma coisa. Então aqui, vou estar botando showed, return, list of team, when fat teams, né? Já que a gente está aqui no contexto do repository fat teams, return, write. Beleza. Então, vou estar fazendo a preparação aqui. Deixar como assíncrono, porque a gente está trabalhando com funções features. Opa, aqui não precisa, né? Perdão, aqui é o grupo. Então aqui a nossa descrição vai ser só team repository mesmo. Testes, team repository. E agora quando a gente criar o nosso teste unitário, a descrição vai ser aquela. E a nossa função aqui vai ser assíncrona. Beleza. Novamente eu vou começar aqui pelo cenário de sucesso. É muito semelhante aqui com o que a gente fez, né? Então, uma coisa que eu já posso fazer aqui logo de cara. Essa nossa lista de time aqui e o nosso failure, eu vou estar criando aqui dentro, já tem aqui uma pasta mock, né? Eu vou estar criando aqui um arquivo dentro dela, teams mock. Mock teams, pode ser. Mock teams, beleza. Vou estar colando aqui e fazendo os imports, que dessa forma a gente reduz duplicação de código. Aqui eu só fazer um import também. Beleza. E agora aqui no nosso teste do nosso repositório, para a gente estar ganhando tempo também e o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar copiando aqui, por conta que é muito semelhante, olha só. Vou estar importando o Mockito. O que a gente vai mudar? Ao invés de use case, é somente repository. Repository fat teams. Então ele retorna para a gente write o nosso teams. A única coisa que eu fiz aqui foi os imports, tá bom? É muito igual mesmo. Então depois que a gente faz o primeiro teste unitário, não há o porquê da gente ter dificuldade com os posteriores. É somente se a gente passar algum conceito ali que a gente não pegou e tal. Porém, a verificação é muito igual. Então vou estar criando aqui agora a variável para receber o resultado dessa operação. Ela vai estar recebendo o resultado dessa operação ali nossa, beleza? Então recapitulando, quando o repositório chamar o fatteams, então ele vai ter que retornar um write com a nossa lista de times aqui pra gente. E aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa aqui, expect, eu vou botar result.fold, L aqui,
o R, eu vou botar, aqui não precisa de muita coisa, né? Eu vou estar esperando que ele seja no nosso Teams aqui, beleza? Rodando o nosso teste aqui, ele tem que funcionar, porém eu vou fazer ele quebrar a primeira vez para a gente se assegurar novamente que o nosso teste unitário ali está ok, ele está fazendo uma cobertura, e se no futuro ocorrer algum erro, ocorrer alguma mudança que cause algum erro, ele tem que avisar para a gente. Opa, olha só, eu esperava nulo e o atual é uma instância de times. Então, tá funcionando também certinho. Então, eu vou estar mostrando aqui só outra forma, tá? Eu vou estar fazendo aqui isInstance off. Eu vou estar verificando pela instância e não pelo valor aqui. Só para dar uma diversificada. Beleza. A única diferença daqui para lá, opcional, isso aqui é o que fiz. Lá no use case, eu botei o expect dentro de cada um. Aqui não, eu botei englobando tudo. E lá eu verifiquei o valor. Aqui eu estou verificando a instância. Estou comparando, vamos supor, se vai retornar uma string, eu estou verificando se é uma instância de string. Aqui eu estou verificando se é uma instância de uma lista de time. Então ele tem que passar de boas aqui. Passou perfeitamente, beleza. Agora a gente vai prosseguir aqui para o nosso caso de falha. E novamente, como bons programadores, a gente sempre está fazendo a reutilização de código aqui. Vou dar um Ctrl C, show de run fatteams, já está mudando aqui a nomenclatura. Return left. Então, por que eu fiz isso? Porque não muda. Não muda absolutamente nada. A única coisa aqui, ó, esse use case não tem, é o repositório direto. E aqui não é usecase.cal, aqui é o wait repository.fatteams. Acabou, não tem mais nada. E agora, a única coisa, vamos fazer novamente o nosso teste falhar, ser repetitivo, porque vocês sempre têm que fazer isso. Sempre. Olha, então, ele esperava nulo, porém um atual, uma instância de server failure. Então a gente vai estar fazendo aqui. O L é igual ao nosso failure ali, eu vou estar verificando só pela instância. isInstance of server failure. Beleza. E aqui, para estar mostrando uma outra coisa que vocês podem fazer também, né? Vou estar abrindo aqui a body function. E a outra coisa que eu vou fazer, expect l.message é igual, deixa eu ver aqui qual mensagem eu coloquei. Opa, não é aqui. Ocorreu um erro no sistema. Então vou estar pegando essa mensagem aqui, ó. Beleza. Vou rodar aqui. Agora ele tem que passar com essas nossas duas verificações aqui. Perfeito, passou. Se eu vier aqui apagar uma letra, ele tem que dar um erro, porque as mensagens são diferentes agora. Então vamos ver se ele vai apitar um erro pra gente. Olha aqui, eu esperava, ocorreu um erro no sistema. Porém o atual é ocorreu um erro no sistema. Então a gente consegue verificar que o nosso teste unitário de fato está funcionando. De fato ele está verificando ali os valores, a instância. Então vamos estar executando ele aqui novamente, beleza? E perfeito. Terminamos o nosso teste do nosso repositório e o teste do nosso use case ali. Vou fazer uma recapitulação aqui breve, tá? Esse when significa quando. Então, quando o repositório chamar o fatteams, o then, traduzindo para português, é então e o answer é responde. Então responde responde write, né, por conta do Dart-Z, e dentro dele vai ter o nosso teams ali. Então, beleza. É o cenário que a gente quer testar quando isso acontecer. Fizemos essa configuração. E agora, a gente criou aqui a nossa variável para receber o resultado disso. Então, ele chamou ali o nosso fatteams do repository e fizemos a verificação dos valores. Então, aqui a gente está preparando ali o cenário que a gente deseja. E aqui é o momento que eu pego a variável para receber esse resultado, e aqui eu faço a verificação dos valores. Utilizamos o Mockito para estar fazendo ali a geração dos mocks da nossa classe, né, por conta que a gente estava trabalhando com classe abstrata. Então a gente utilizou o Mockito por conta disso.
o build running para fazer a geração do código e o fake ali para trazer alguns dados mais realistas ali para o nosso teste unitário. Esse aqui é opcional. Os outros dois 99,9% das aplicações utilizam, beleza? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, tá? Peço desculpa aí pela demora em estar trazendo esse vídeo. Semana passada foi bem corrido mesmo. As duas tentativas que eu tentei ali de gravar, né? Acabou não correndo com sucesso. Uma ficou sem áudio, a outra eu gravei a tela errada. E para completar agora essa semana, meu espaço do teclado ficou ruim, então tá uma luta gigante. Porém, algumas pessoas assim me mandaram mensagem e tal. Então isso me motivou a estar trazendo aqui essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e feliz ano novo aí para todos vocês.